capítulo 2. Nós daremos continuidade, irmãos, à exposição da Epístola aos Hebreus, conforme já anunciado, todo terceiro domingo, pela manhã e pela noite, nós exporemos a Epístola aos Hebreus. Então nós continuaremos a partir de onde nós paramos, do versículo 5, capítulo 2, até o final do capítulo, versículo 18. Diz assim a palavra do nosso Deus, irmãos: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Pois, tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convém que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Amém, irmãos. Vamos orar mais uma vez, queridos, pedindo a graça do nosso Deus. Senhor, nós ouvimos a tua santa convocação, Pai. Nós nos apresentamos diante do Senhor, confessando os nossos pecados. Nós recebemos a certeza do teu perdão, Senhor. E agora nós queremos ter a certeza, Senhor, de que esse tempo que teremos diante da tua palavra será o tempo que o Senhor alimentará o teu povo. Alimenta-nos, Senhor. Fala conosco, guia-nos, repreende-nos, aperfeiçoa-nos por meio da tua palavra. Porque o apóstolo Paulo falou lá em Efésios capítulo 5, que Cristo aperfeiçoa a sua igreja pela sua palavra. E é confiados nessa verdade, Senhor, na obra do teu Filho que nós rogamos. Fortalece-nos, Senhor, agora, nessa manhã do dia do Senhor, ao ouvirmos a tua voz, a tua palavra pregada. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma das piores sensações que nós podemos sentir é quando nós estamos sendo afligidos ou nós estamos em alguma situação de perigo e nós não temos a menor esperança de socorro. Quando nós nos vemos numa situação de incapacidade de nos salvar, nos socorrer, e nós sabemos que ninguém irá nos socorrer. Isso é extremamente angustiante, irmãos. Imagine você, talvez, no meio dessas vítimas, dessa tragédia terrível que ocorreu em Brumadinho, coberta pela lama, em algum local que talvez você conseguiu manter vida, mas sem a menor esperança de que alguém lhe socorrerá. Diversos filmes, irmãos, já retrataram situações como essas, como o desastre do World Trade Center, como o desastre do tsunami, em que as vítimas estavam em situação em que desejavam e ansiavam serem socorridas, mas se angustiavam só em considerar a possibilidade de não serem socorridas. Agora, e eu e você?
eu e você em nossas lutas, quando nós somos afligidos pelo pecado, quando nós nos deparamos com a realidade do pecado em nosso coração e nos deparamos com a orientação da palavra de Deus, nos orientando como nós devemos viver, e nós não encontramos força alguma dentro de nós para fazermos isso, para obedecermos a palavra do Senhor. E nós, queridos, que choramos pelos nossos pecados, quando somos afligidos pelas tentações, que esperança nós temos? Que ajuda ou com que ajuda nós podemos contar? É sobre isso, irmãos, sobre essa certeza e essa esperança que o autor dos Hebreus vai falar para esses crentes e também vai nos ensinar nessa manhã, nesse domingo, queridos. Após mostrar, como nós vimos no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, a superioridade de Cristo em relação aos profetas, porque Cristo era o próprio Deus, ou de maneira mais específica, ele era a revelação máxima de Deus. E após mostrar também que ele era superior aos anjos, porque ele era o criador dos anjos, o próprio Deus criador, e por causa disso, então, aqueles crentes e nós devemos ouvi-lo, atentar para as suas palavras. Depois de mostrar essa superioridade de Cristo em relação aos profetas e aos anjos, o autor aos Hebreus passa então a discorrer sobre um outro assunto associado à superioridade de Cristo em relação aos anjos. Ele mostra, irmãos, que Cristo, embora sendo superior aos anjos, porque ele é o próprio Deus, ele se fez, por um breve tempo, inferior até mesmo aos anjos, com uma finalidade: para nos socorrer. Perceba o raciocínio do autor aos Hebreus, irmãos. Ele mostra que Cristo é superior aos anjos, porque ele é o próprio Deus encarnado. Então, nessa seção do capítulo 2, ele mostra que, mesmo sendo superior aos anjos, ele se fez inferior a eles, a fim de nos salvar, a fim de nos socorrer, a fim de nos ajudar. Esse texto que nós lemos, vocês perceberam, ele é um tanto que longo. Só que mais do que longo, ele tem bastante informações, porque o autor aos Hebreus ele vai desencadeando uma série de raciocínios e de argumentos. Então, deixe-me resumir esses argumentos em alguns pontos para nós não nos perdermos, tá bom? Na nossa caminhada nesse texto. A primeira coisa que ele fala é o seguinte: tudo, em especial o mundo vindouro, o mundo restaurado, está sujeito a Cristo, embora nós não vejamos isso ainda. Então ele fala isso do versículo 5 ao versículo 9. E aí o próprio argumento dele é: se nós não vimos ainda que Cristo está reinando sobre tudo de maneira tão clara, o que nós vimos? O que nós já podemos ver? Aí ele fala: nós já vemos o Cristo que foi morto e ressuscitado. Mas por que ele morreu? Então ele responde no capítulo, do versículo 10 ao versículo 11, que ele morreu para conduzir os filhos à glória. A segunda questão é: isso é tão certo, como o autor dos Hebreus vai dizer. A terceira questão, na verdade: isso é tão certo que ele não se envergonha de nos chamar de seus irmãos, do versículo 11 até o versículo 13. E por último, o último raciocínio do autor é: sabe qual é a implicação de tudo isso que eu estou dizendo? A implicação de tudo isso é: ele fez tudo isso para poder nos salvar e nos socorrer. Ou seja, irmãos, em resumo, mesmo Cristo sendo superior aos anjos, ele se fez igual a nós, isto é, inferior aos anjos, para nos salvar. Vamos ver então, irmãos, o primeiro raciocínio do autor, do versículo 5 ao versículo 9. Veja o que ele diz: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que era dele, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e honra o coroaste e constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos teus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Irmãos, o autor dos Hebreus ele faz a transição do versículo 4 para o versículo 5, colocando um porquê, um pois, como que explicando e desdobrando o raciocínio que ele vinha falando acerca da superioridade de Cristo em relação aos anjos. Ele diz: tudo o que eu falei está claro. Sabe por quê? Porque não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo. Naquele contexto do primeiro século, alguns judeus achavam que os anjos tinham um certo domínio sobre o mundo, sobre determinados aspectos da criação. O autor dos Hebreus dizendo: não foi a anjos que
Deus sujeitou o mundo. Mas alguém em certo lugar, isto é, ele está fazendo uma citação aqui do Salmo 8, disse o seguinte. Vamos lá para o Salmo 8, então, irmãos, para vermos a citação que ele faz. Aqui ele cita, mas há um pequeno detalhe. Salmo 8, versículo 4 a 6. O salmista diz: que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste domínio sobre todas as obras da tua mão, sobre os teus pés, tudo lhe puseste. Irmãos, o Salmo 8, ele está falando, se referindo ao homem quando criatura de Deus, nós, a humanidade. Adão, como nós vimos em Gênesis capítulo 1, no sermão desse mês, de Deus sujeitando todas as coisas sob o domínio e o cuidado de Adão. Então esse salmo primariamente faz referência a isso. Entretanto, queridos, quando o homem cai e peca, ele perde esse domínio. Ele agora não é o homem que deveria ser. Deus criou o homem de maneira perfeita e agora ele desconfigura essa imagem de homem perfeito, do homem que deveria ser. Portanto, em Adão, nós desfiguramos o domínio que o homem tinha sobre a criação. O que o autor aos Hebreus está nos dizendo, irmãos, ao citar esse salmo, é que aquilo que nós perdemos no primeiro Adão, Deus agora cumpre de maneira efetiva no segundo Adão. Esse segundo Adão é o homem perfeito. Ao encarnar, Cristo se faz perfeitamente homem, justo, santo diante de Deus. E a esse homem, então, Deus sujeita todas as coisas debaixo dos seus pés. Nós temos uma pequena diferença no Salmo que diz: fizeste um pouco menor que Deus, e os autores hebreus faz: fizeste um pouco menor que os anjos, porque a palavra para Deus em hebraico, essa palavra que é utilizada nesse Salmo, ela também poderia ser utilizada para príncipes, reis ou anjos. E aqui a Septuaginta, que é a versão grega que o autor cita, usa a palavra anjos. Então ele cita essa versão da Septuaginta para mostrar que Cristo foi feito inferior aos anjos, e Deus então deu a Cristo o poder sobre todas essas coisas, irmãos. Cristo, queridos, é Senhor sobre tudo por causa da sua obra. Ele tem o direito de governo sobre tudo. E lembremos, irmãos, Cristo é Deus. Ele já possuiu o direito sobre tudo, sendo Ele o Criador. É o que o Salmo 24, versículo 1 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude. Tudo pertence ao Senhor. Só que, como nós já falamos numa outra exposição de Hebreus, nós estamos lidando aqui com a obra mediatória de Cristo. Cristo, enquanto mediador, tem agora o direito absoluto sobre todas as coisas. Não há nenhuma coisa, irmãos, em todo o universo, dessa criação corrompida, e também, no que o autor fala do mundo vindouro, que Cristo não possa colocar a mão e dizer: é meu. Eu tenho total e pleno domínio, irmãos. Ou seja, ao citar esse salmo, aplicando a Cristo, o autor dos Hebreus quer nos ensinar que a ordenança, a comissão divina que Adão recebeu, ele perdeu por causa do seu pecado. Agora isso é restaurado, e nós fomos restaurados por Cristo, o verdadeiro homem, o perfeito homem, que recebe então esse domínio. Todas as coisas foram sujeitas a ele por causa do seu Pai. Irmãos, essa é a verdade de toda a palavra de Deus. Abra, por favor, em Filipenses capítulo 2, veja o que Paulo fala. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 11. Ou melhor, a partir do versículo 9. Paulo diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E Paulo repete isso em 1 Coríntios capítulo 15, Efésios capítulo 1, o próprio Salmo 110, irmãos, versículo 1, que é um salmo messiânico. O Senhor fala: vem, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Fazia parte da obra de Cristo, irmãos, humilhar os seus inimigos e ter domínio sobre todas as coisas.
Foi o que nós vimos, por exemplo, na tentação de Satanás para com Cristo, querendo que Cristo se dobrasse perante ele e entregasse o reino da terra. Só que Cristo se recusou a isso, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás. Satanás queria que Cristo tivesse domínio sobre tudo por um meio que não fosse o sofrimento, que não fosse a cruz, que não fosse a humilhação. E Cristo fala, não. E é por isso que nós vimos no final de Mateus capítulo 28, quando Cristo fala, todas as coisas ou toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, irmãos, essa verdade que o autor aos Hebreus está nos colocando aqui é a verdade que ecoa em toda a Escritura Sagrada. Cristo é Senhor sobre tudo. E foi feito menor que os anjos, visando isso. Isto é, Cristo precisava vir em carne e assumir a natureza das duas pessoas, para que então ele pudesse ser mediador. Ele se tornou homem, sendo plenamente Deus. Por isso mesmo, irmãos, por isso mesmo sendo superior aos anjos, ele se fez menor que eles, nosso igual. E agora, tudo está sujeito a ele, por merecimento nele, pelo pacto que Deus fez com ele, irmãos. Mas aí, queridos, o autor aos Hebreus já responde uma pergunta que pode surgir. Alguém pode ouvir a pregação desse autor, ou o texto e falar assim, mas autor, como assim, tudo está sujeito sobre Cristo? Nós não vemos isso ainda de maneira clara. Por que então Satanás ainda atua? Por que ainda há o mal no nosso meio? O pecado ainda está no nosso coração? Como assim que Cristo tem tudo sujeito a isso? Nós não vemos isso ainda. E aí o autor aos Hebreus responde no versículo 8, veja. Todas as coisas sujeitaste embaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. O que vemos agora, então? Nós não conseguimos perceber, já está sujeita, mas nós não conseguimos perceber. O que nós vemos agora? Aí o autor vai responder no versículo 9. O que nós vemos agora é aquilo que ele fez que o tornou digno de receber todo o domínio. Nós podemos não perceber claramente isso, porque as coisas ainda serão consumadas plenamente. E aí todos virão, conforme o apóstolo Paulo falou, todos professarão que Cristo é Senhor. Mas ainda isso não aconteceu. O que nós vemos então? Nós vemos aquilo que Cristo fez, que o tornou digno de receber todas as coisas debaixo do domínio. É o que ele fala no versículo 9. Vemos todavia, perceba comigo, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Queridos, o que o autor está nos dizendo aqui é o resumo de toda a obra do Evangelho. Cristo nasceu, se fez menor que os anjos. Cristo viveu de maneira perfeita. Cristo morreu, sofreu, morreu e foi coroado de glória, isto é, ele ressuscitou e recebeu a glória de Deus Pai. Toda essa obra, ele diz, nós podemos não ver ainda claramente o domínio de Cristo, porque as coisas não se consumaram, mas nós vimos tudo que ele fez, que o torna digno de receber esse domínio. Devemos então, queridos, viver felizes, porque por ele já ter morrido e estar exaltado diante de Deus, em um estado de honra e de glória, e tudo está sujeito aos seus pés. Tudo está sujeito aos seus pés. Antes de nós vermos as implicações disso para a nossa vida, irmão, deixe-me só explicar uma coisa que o autor dos Hebreus fala aqui, e alguns podem distorcer. E nós vemos no versículo 9, quando ele diz assim, para que ele provasse a morte por todo homem. Né? O autor dos Hebreus aqui, queridos, não está dando base no que nós chamamos de universalismo expiatório. Aquelas pessoas que creem que Jesus Cristo morreu por toda a humanidade. Então, na cruz, ele representava e estava morrendo por cada uma das pessoas que já existiram na história da humanidade, que existe e que existirão. Não é isso que o autor dos Hebreus está dizendo, queridos. Normalmente, essas expressões, todo homem, todos os homens, ou o mundo, elas precisam ser entendidas no contexto em que ela é aplicada. E uma das coisas que nós chamamos aqui muito claramente nesse texto, lá na frente nós vamos ver isso, é que o autor dos Hebreus diz, ele fez isso para levar muitos filhos à glória. Ele fez isso para socorrer os descendentes de Abraão. Ele especifica quem são essas pessoas
que ele veio socorrer. Portanto, irmãos, aqui não há um motivo, uma justificativa para o universalismo expiatório. Ele morreu por todos, por toda a humanidade. Ele morreu somente pelos seus eleitos. Sabe por quê, irmãos? Porque nenhuma gota do sangue de Cristo foi derramada inutilmente. Ele não morreu para tornar possível a salvação de algum possível homem que possivelmente venha querer a salvação. Ele morreu para tornar certa, eficaz, a salvação daqueles que ele garantiu que chegariam à salvação. Ele morreu pelo seu povo. Cada gota do seu sangue foi derramado pelos seus eleitos. Se ele tivesse morrido por homens e mulheres que não abraçassem a salvação que ele oferece, o seu sangue teria sido derramado inutilmente, isso é, ineficazmente. Por isso, irmãos, o autor dos Hebreus não está dando esse fundamento, e isso vai ficar mais claro no decorrer da epístola, mas ele está referindo aqui a ideia de todo tipo de homem, judeus, gentios, todos os homens. Ele morreu nesses termos. Agora, irmãos, se Cristo, Ele é Senhor sobre todas essas coisas, queridos, nós temos aqui uma verdade importante para as nossas vidas. Nós devemos viver sob essa bandeira, irmãos. A bandeira de que Cristo é o Senhor sobre tudo. E nisso, queridos, há dois tipos de pessoas comuns em nossa época, que vão para dois erros diferentes disso que essa verdade nos ensina. O primeiro grupo de pessoas é aquele que vê o diabo em tudo. Tudo é do diabo e só a igreja é de Cristo. Então, isso é do diabo, aquilo do diabo, aquilo do diabo, e só o que é espiritual pertence a Cristo. Tudo pertence a Cristo, porque Ele é o Senhor. Não há nada que pertence a Satanás, a não ser os filhos da perdição. Estes sim pertencem a Ele. Agora, o segundo grupo, irmãos, é aquele que esse primeiro grupo caminha como quase que um maniqueísmo gospel, A matéria é má e o espírito é bom. Mas o segundo grupo é aquele que parece que não tem problema algum eu lidar com as coisas da vida sem reconhecer que Cristo é Senhor sobre tudo. Vão agir de maneira ingênua, como se a fé que eles possuem em Cristo e o fato de Cristo ser Senhor sobre tudo não afetasse a maneira como eles têm que ver política, educação, economia. E é por isso que nós temos por aí espalhado pelo Brasil afora, pelo nosso Nordeste, pessoas que têm posições se ombreando lado a lado com ímpios, porque eles não entenderam que o senhorio de Cristo sobre todas as coisas afeta profundamente a maneira como eles lidam com todas as coisas na criação. Portanto, irmãos, o fato de Deus ter sujeitado tudo isso a Cristo nos traz essa verdade. Nós devemos lidar com a criação como sendo pertencente a Ele. O senhorio de Cristo, então, afetará tudo. A maneira como eu educo os meus filhos, a maneira, o político que eu voto, ou a ideologia política que eu vou defender. Cristo deve ser obedecido, porque Deus lhe conferiu essa soberania. Isso porque, irmãos, o direito foi perdido em Adão, e agora foi restaurado em Cristo. E em Cristo, então, nós podemos viver e nos relacionar corretamente com esse mundo e com o mundo vindouro. Depois que o autor dos Hebreus estabelece isso, irmãos, a superioridade de Cristo, mesmo sendo superior aos hebreus, aos anjos, ele se fez inferior a eles para nos salvar. Ele destaca, ele fez tudo isso e morreu. Se ele fosse somente Deus, ele não poderia padecer a morte. Aí surge uma outra pergunta, então. Por que Cristo morreu, então? Alguém pode perguntar para o autor aos hebreus. Ok, ele se tornou menor que os anjos, fez-se nosso igual para morrer. Por que ele morreu? Por que ele precisava morrer? Então o autor aos hebreus nos responde, irmãos. Veja, por favor, o versículo 10 e o início do 11. Nos dando essa resposta. Ele diz: ele morreu porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Veja, ele está dizendo, Cristo se fez inferior aos anjos para que ele pudesse sofrer, para que ele pudesse ser aperfeiçoado, para que ele pudesse morrer. Por quê? Para que ele conduzisse muitos filhos à glória, para que ele pudesse ser efetivamente o autor da salvação deles, irmãos.
Cristo precisava padecer tudo isso para que Ele pudesse então socorrer e conduzir estes agora, irmãos. Cristo precisou sofrer o que nós eternamente precisávamos e deveríamos sofrer para então nos livrar desse sofrimento eterno. Cristo precisou sofrer aquilo que nós sofreríamos eternamente para nos livrar então desse sofrimento eterno, irmãos. Os bombeiros de Brumadinho, eles precisaram se sujar na lama para poder salvar aqueles que estavam na lama. Cristo muito mais, irmãos. Ele assumiu a nossa carne, precisou sofrer o que nós sofremos e sofreríamos, precisou ser aperfeiçoado para que então pudesse nos livrar da nossa miséria. Ele experimentou, irmãos, as nossas mazelas para nos socorrer delas, para que o coração dele fosse terno e se compadecesse de nós. Crente, você não pode se esquecer dessa verdade. Cristo, Ele se compadece de você. Alguém pode pensar assim: não, mas Cristo agora está no céu exaltado. Ele, sem dúvida, não tem nada a ver comigo, Ele não se importa comigo. Paulo aos Hebreus está dizendo: Ele fez tudo isso exatamente para sofrer o que nós sofreríamos, para se compadecer de nós. Ou ainda alguém pode pensar: não, era melhor o tempo dos apóstolos, em que os apóstolos estavam com Jesus, viam o seu rosto, tocavam nele. Não, Ele está dizendo: agora que Ele está aperfeiçoado, agora que Ele sofreu tudo que sofreu, está coroado de honra e de glória, agora nós estamos na melhor condição. E o seu coração é inclinado para o seu povo. O seu coração é inclinado para o seu povo. Não se esqueça disso, crente. Quando você estiver sendo tentado, nós, sob a tentação e caindo na tentação, nós queremos fugir do Senhor. Fugimos com vergonha, com a consciência culpada e pesada. E de fato, a consciência culpada e pesada nos faz isso, irmãos. Nos leva a fugirmos da presença do Senhor. Mas quando nós nos lembramos que esse Cristo fez tudo isso para se compadecer de nós, Ele sofreu e tem um coração terno voltado para o seu povo, irmãos, isso nos encoraja a buscá-lo, queridos, a buscá-lo. Como mediador, preste atenção nisso. Ele foi aperfeiçoado, passando pelo que deveríamos passar, trilhando a trilha que nós deveríamos trilhar. Ele foi aquele que abriu o caminho dessa trilha, para que nós pudéssemos então segui-los, querido. O seu aperfeiçoamento foi para nos dar a perfeição. Todas as bênçãos, irmãos, todas as bênçãos espirituais que o povo de Deus tem, que receberam em Deus, primariamente precisavam ser dadas e foram dadas a Cristo como mediador. É por isso que ele é chamado de cabeça da igreja. Ele é o mediador. Tudo o que nós recebemos de Deus, irmãos, tudo nós recebemos por meio da mediação de Cristo. O cabeça recebeu para dar para o seu corpo. O mediador recebeu para dar para aqueles que estavam sendo mediados. Então, se o amadurecimento e o aperfeiçoamento como homens, verdadeiramente homens que nós somos, é uma bênção do Senhor, Cristo precisava receber isso. E Ele o recebeu. Ele foi aperfeiçoado para nos dar, irmãos. Alguns têm uma visão corrompida de Cristo como os romanistas, né? Muitos romanistas, eles pensam que Cristo ele já nasceu pronto como um homem, que sendo um bebê, ele era só um bebê de casca, mas internamente ele já era um homem adulto, sabia de tudo. Isso é tanto, irmãos, que se vocês perceberem algumas pinturas romanistas, vocês vão encontrar um Jesus, quando eles querem retratar Jesus como, supostamente retratar Jesus como uma criança, eles fazem Jesus um adulto pequeno. Porque para eles esse Cristo não é perfeitamente homem, no sentido de que nós, enquanto homens, como meu filho, como esse lindo bebê que está aqui conosco, precisou crescer. Como cada um dos nossos filhos estão se desenvolvendo, aprendendo, ele se desenvolveu como verdadeiramente homem. Ele foi aperfeiçoado. Ele passou, irmãos, por cada faixa etária para santificar cada faixa etária. Na sua infância, ele viveu perfeitamente aquilo que deveríamos viver na nossa infância. Na sua adolescência, ele foi o perfeito adolescente para socorrer os adolescentes. Na sua juventude, ele foi o perfeito jovem para socorrer os jovens.
na sua fase adulta e prestes a morrer, ele foi perfeito nisso, para socorrer os adultos e aqueles que estão prestes a morrer. Por isso, crianças, vejam, Deus, Jesus Cristo, pode lhe socorrer, porque Ele passou pela sua fase para lhe socorrer, para que, se você confiar nele, Ele possa então lhe socorrer, porque também foi criança, e perfeitamente criança. O porquê disso, irmãos? Então, o autor fala no versículo 11, veja comigo: pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Ou seja, queridos, ele está dizendo o seguinte: porque tanto o Cristo Salvador quanto o povo que são salvos pertence a Deus. Ou seja, Deus Pai é Pai dos filhos, de Deus Filho. Agora também Deus Pai é Pai, por causa da obra de Deus Filho, dos filhos que Ele conduziu à glória. Ou ainda, o autor de nossa salvação em nós, que participamos da mesma santidade, somos agora de uma só natureza, e ambos pertencem a Cristo. Tanto o que santifica, quanto os santificados pertencem a Deus e vêm de Deus. Então aqui, irmãos, o autor de Hebreus fecha esse argumento e passa para o próximo. Veja, o versículo 11 e 13, em que ele vai mostrar que isso é tão certo que Cristo participou da nossa natureza e se fez inferior aos anjos para nos salvar, para morrer por nós, que ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Veja o que o autor fala, irmãos, versículo 11, finalzinho 11 até o 13, ele diz: por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te louvores no meio da congregação. E outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis que estou eu e os filhos que Deus me deu. Veja, irmãos, o autor de Hebreus está dizendo: isso é tão certo, isso que eu estou falando para vocês, é tão certo que o próprio Cristo, mesmo sendo Deus, ao ser feito igual a nós e termos feito filhos de Deus, agora nos chama de irmãos e não se envergonha disso. Aí quando pergunta assim: onde é que está isso? Aí o autor de Hebreus diz: ele mesmo falou. Onde? Abra por favor no Salmo 22. Salmo 22 é o texto que o autor de Hebreus cita aqui, queridos. Salmo 22. O Salmo 22, irmãos, que é o primeiro texto que ele está citando aqui, é um salmo reconhecidamente messiânico. Toda a obra de sofrimento de Cristo está aqui descrita, queridos. Se nós lermos o Salmo 22 em paralelo com os evangelhos, nós vamos perceber quão precisa é a descrição do sofrimento de Cristo. Conquanto a ênfase do Salmo seja no sofrimento de Cristo, no Salmo também, irmãos, é mencionada a glória e a exaltação de Cristo depois do seu sofrimento. E é isso que o autor cita aqui, irmãos, versículo 22, ele diz: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Como quem diz: depois de eu cumprir todo o meu sofrimento, depois que eu padecer tudo isso que esse salmo diz, e veja, versículo 1 do Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Isso não era você alguma coisa? Cristo na cruz gritando: Deus meu, por que me desamparaste? Porque esse salmo que ele está citando, esse salmo tratando do seu sofrimento. E ele diz aqui no salmo, o próprio Cristo dizendo: depois que eu for desamparado pelo próprio Deus, depois que eu sofrer e ser escarnecido pelos homens, agora eu falo, sendo exaltado em glória, tendo cumprido a minha obra, cantarei louvores no meio da congregação, declararei o teu nome no meio dos meus irmãos, aos meus irmãos. O outro texto, irmãos, que o autor cita aqui é Isaías 8, 17 e 18, que também é dentro do contexto messiânico, que mostra que o Messias vence a guerra contra os inimigos de Deus, e então ele se alegra em apresentar os filhos de Deus ao próprio Deus. Está aqui os filhos que Deus me deu. É por isso, irmãos, é por isso que Cristo ele nos chama de irmãos. E nós chamarmos Cristo de irmãos, queridos, de irmão, não é diminuir a sua divindade. Pelo contrário, é exaltar a
a sua obra, é exaltar a sua compaixão e a sua misericórdia pelos seus irmãos, por aquilo que ele, por ele ter se feito iguais a nós. Deus só tinha um filho, irmãos, na eternidade. Eternamente, o Deus Filho. E é por isso que esse filho é chamado, antes de cumprir a sua obra, de o unigênito do Pai. Mas depois que ele cumpre a sua obra, ele é chamado de filho primogênito, porque ele trouxe muitos filhos a Deus pela sua obra. Aqueles que estavam excluídos da família de Deus, aqueles que eram abandonados e rejeitados, agora pela obra de Cristo, são feitos filhos de Deus. Ele os apresenta dessa forma. Ele não se envergonha, irmãos, de nos chamar de irmão. Embora eu e você muitas vezes nos envergonhemos de chamá-lo assim, pela maneira como nós vivemos, com vergonha da família que nós pertencemos. Mas ele não se envergonha. Agora é interessante, irmãos, porque nós temos uma implicação ainda, antes de chegarmos ao ponto máximo do texto. Ao citar esse texto que o autor aos Hebreus cita, a implicação, queridos, é que quando o povo de Deus está reunido, isto é, agora, Cristo prega a palavra ao seu povo por meio dos ministros. Veja que o próprio Cristo falou: eu declararei o teu nome aos meus irmãos. Quando nós estamos reunidos, Cristo está declarando o nome de Deus aos seus irmãos, a nós, irmãos. Por meio da boca de um ministro falho, o perfeito Cristo fala com a sua igreja. Mas não apenas isso, ele diz: eu cantarei salmos com esse povo. Cristo, irmãos, quando nós estamos reunidos, está no nosso meio, louvando conosco, irmãos. Alguns se opõem a cantar os salmos, alegando que neles não tem o nome de Jesus. Isso é uma crítica bastante simplista. Conquanto, irmãos, eu não seja salmodia exclusiva por alguns motivos, tal objeção ela não pode estar na boca de um crente, porque o nome de Jesus não é citado nos salmos. Os salmos, irmãos, eles falam de Cristo o tempo todo. Os apóstolos falaram isso. Aliás, os apóstolos usavam os salmos para mostrar que aquele salmo falava de Cristo. Ao dizer isso, você está dizendo que os apóstolos estavam errados. É isso que você quer dizer? Ou mais, o próprio Cristo fala: os salmos falam de mim, a lei fala de mim. Então eu abro a boca para dizer: eu não canto salmos porque não tem o nome de Jesus. O próprio Cristo fala: os salmos falam de mim. Nos salmos, irmãos, Cristo é anunciado como a rocha angular, a pedra angular. Nós cantamos a nossa rocha quando nós cantamos os salmos. O salmo fala do Salvador do povo de Deus. Nós cantamos ao nosso Salvador. O salmo fala do Rei do povo de Deus. Nós cantamos sobre esse Rei e a esse Rei. O salmo fala do Cristo, do ungido. Nós cantamos a esse Cristo e sobre esse ungido, irmãos. O salmo fala do juiz dos inimigos de Deus. Nós cantamos sobre esse juiz dos inimigos de Deus. Portanto, se você insistir em eu não gosto de cantar os salmos porque é texto do Antigo Testamento e não tem o nome de Jesus, o problema não está no fato de não ter o nome de Jesus. O problema está na sua hermenêutica, que qualquer coisa menos cristã, bíblica e cristocêntrica. Você parece interpretar os salmos como um judeu ortodoxo e não como um cristão, que vê toda a revelação de Deus como proclamando e anunciando a Cristo. Portanto, irmãos, quando nós entendemos isso, o próprio Cristo dizendo: eu canto os salmos junto com os meus irmãos. Nós precisamos assim fazer, queridos, crendo que nós estamos cantando a Ele, sobre Ele e com Ele, aqui na nossa Assembleia. Agora, irmãos, ainda sobre isso, se não bastasse estarmos cantando sobre Ele e a Ele, Ele diz, como eu acabei de falar, Ele canta conosco. Ao cantarmos os salmos, irmãos, são as palavras do Espírito Santo sendo postas em nossa boca. O Espírito Santo vem nos auxiliar nas nossas orações cantadas. Vemos o próprio Cristo cantando conosco. Cantar, queridos, cantar no culto, irmãos, não é simplesmente colocar um pouco de oxigênio, de ar para fora. Não é isso, queridos. Nós precisamos cantar com todo o nosso vigor. Eu já orientei a igreja nesse sentido. O conselho já falou, irmãos, quando nós estamos cantando,
Nós queremos que todo o oxigênio que entrou nos nossos pulmões seja transformado em gás carbônico, tudo para o louvor ao Senhor. Não é, irmãos, uma euforia pela euforia, como nós temos nessas igrejas hoje em dia, em que o ministro de louvor, esse ofício que foi inventado, fica tentando empolgar a igreja. Vamos lá, irmãos, façam isso, façam aquilo, vamos lá, irmãos, dê um abraço, pule para cima, pule para baixo. Uma euforia pela euforia. Não é isso, irmãos. Ao nós cantarmos com toda a nossa força, nós cantamos porque nós cremos que Cristo está conosco aqui. Por que nós enchemos o nosso pulmão para dar um grito de gol na Copa do Mundo tão forte, um gol tão vibrante? Mas quando nós vamos cantar a palavra de Deus, quando nós vamos cantar hinos ao Senhor, parece que nós estamos asfixiados, não conseguimos falar nada. O que é isso, irmãos? Quando nós éramos crianças e nós vamos fazer alguma apresentação, até mesmo hoje em dia, quando nós vamos nos apresentar para alguém importante, nós fazemos o nosso melhor. Por que nós não fazemos o nosso melhor quando nós estamos em culto a Deus? Nós não precisamos, irmãos, de injeção de euforia para fazermos o nosso melhor. Ao termos consciência de que nós estamos aqui na presença de Deus, cantando a Ele, conforme o autor de Hebreus falou, Ele está conosco. Nós cantamos com toda a nossa empolgação, com toda a nossa força. Agora, por último, irmãos, volte comigo, por favor, Hebreus capítulo 2. O autor, então, pega tudo isso que ele falou, todos esses argumentos, e chega aqui nesse ponto máximo do texto, do versículo 14 ao versículo 18. Quando ele diz assim: sabe qual é a implicação de tudo isso que eu falei? Esse Cristo, que foi feito menor que os anjos, para que pudesse sofrer e morrer, e então disse que é nosso irmão, esse Cristo fez tudo isso para poder nos salvar, para poder nos socorrer. Veja comigo, por favor, versículo 14 ao 18. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote por todas as coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que estão sendo tentados. Em resumo, irmãos, o que o autor dos Hebreus faz aqui, tudo isso que nós vimos até agora, pode ser resumido como sendo a obra do Evangelho. Tudo que nós vimos do versículo 5 até o versículo 3, ele falando: esse Cristo, ele encarnou, esse Cristo ele viveu, ele sofreu, ele morreu, ele foi coroado de glória para isso aqui. Ou seja, a sua obra foi visando nos salvar, nos socorrer. E essa salvação, irmãos, esse socorro tem dois aspectos. O primeiro é um aspecto eterno, quando ele fala do versículo 14 até o versículo 15, quando ele diz que ele fez isso para nos livrar do poder do diabo e do medo da morte. Então é um aspecto eterno, mas também um aspecto temporal, para nos socorrer nas tentações hoje, para nos socorrer nas nossas aflições hoje. Cristo, queridos, se revestiu de nossa natureza, para que pudesse sujeitar-se à morte e derrotá-la. Com a morte de Cristo na cruz, irmãos, ele derrotou a morte. John Owen, um puritano do século XVII, ele tem uma obra que titula assim: A morte da morte na morte de Cristo. A morte da morte na morte de Cristo, porque pela morte de Cristo, ele então destrói, tira todo o poder de Satanás e da morte. E por que a morte tem esse poder, irmãos? Porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, todo pecador que morre, ele recebe devidamente o salário da morte. A morte o retém, porque ele merece ser retido. Esse é o poder dela. É o poder do pecado. É Satanás que aprisiona então estes por causa do seu pecado.
Quando ele morre, então, irmãos, quando Cristo morre, sendo justo e perfeito, sem pecado, a morte não tem nenhum poder sobre ele. Ele não merecia esse salário. Esse salário pertence somente àqueles que são pecadores. Cristo, sendo justo, perfeito e santo, morreu. A morte então não pode o reter. Ele derrota então ao ressuscitar a morte. E todo aquele que nele crê, recebe dele a vitória, como se o próprio tivesse vencido a morte. Aquele que nele crê, mesmo que não tenha vencido, recebe como se ele o tivesse vencido. Então, irmãos, com a sua morte, o autor dos Hebreus diz: primeiro, nos livra tanto do poder de Satanás e da morte, quanto do poder do pavor da morte. A morte não mais apavora o crente. Irmãos, a Bíblia fala que a morte não mais nos apavora. Ele morreu para nos socorrer desse pavor. Mas nós ainda lutamos com medo da morte. Crente, você não precisa temer a morte. Nós não precisamos ter medo da morte, irmãos. Ela é o raiar de um novo dia eterno, um dia que nunca mais terá fim. Com a morte, irmão, você ganhará uma carta de alforria permanente do pecado. Uma longa vida é uma longa vida de sofrimento, mas a morte para o crente, a morte para você, crente, é o início de uma eternidade de prazeres santos. A morte, querido, ou melhor, após a morte, você contemplará a glória do Cristo glorificado. Você usufruirá do eterno e perfeito amor de Deus em uma comunhão imutável com o próprio Deus. Você deixará a sua casa que pode ser roubada e destruída, para então receber uma casa que não pode ser nunca roubada e nunca destruída. Você, com a morte, irmão, encontrará os seus santos irmãos e irmãs que já morreram e já gozam da presença de Cristo. Quando você morrer, então, você será aperfeiçoado e será santo. Não é isso que nós queremos, irmãos? Sermos livres do nosso pecado. Com a morte, queridos, a morte, ou melhor, o dia da morte de um crente é o dia de sua coroação. Ele é coroado e recebido um reino que lhe foi prometido. Portanto, irmãos, em face dela, quer da sua própria morte, quer da morte de um ente querido que professa Cristo, não se atemorize, mas se alegre no Senhor, porque Ele venceu a morte e fez o que fez para nos tirar também do medo e do pavor da morte, irmãos. Que grande encorajamento nós temos em saber que aquilo que nos apavora já foi derrotado por Cristo. E diante da morte, então, quando o crente estiver prestes a morrer, irmãos, nos agarremos a essa fé, nos agarremos a essa verdade, e o último suspiro que sair da boca de um crente vai soar, sabe como, para a morte? Onde está o teu aguilhão, ó morte? Onde está o teu poder, ó morte? O meu Cristo te venceu, e agora eu estou indo para os braços dele. Cristo morreu, irmãos, para nos tirar também do pavor da morte, do medo que nós tínhamos da morte. Agora também, irmãos, ele venceu Satanás. E não faz sentido então, irmãos, quando nós vemos no meio da igreja, no meio de vários crentes pelo Brasil afora, com medo de Satanás. Nós não devemos subestimar Satanás. Em uma guerra, nós não subestimamos o nosso inimigo. Satanás é o inimigo das nossas almas, nós estamos em guerra. Mas nós não devemos nos apavorar com o inimigo como se ele tivesse mais poder que o nosso general. O nosso rei, é dito na palavra de Deus, já venceu Satanás. E ele está só esperando o golpe final, quando ele perderá todo o seu poder. Portanto, nós não podemos nos apavorar com Satanás, como se Satanás tivesse algum poder sobre a sua igreja. Nós não nos subestimamos e nem desconsideramos as suas artimanhas e os seus ataques, mas nós não nos apavoramos com ele. Nós confiamos no Cristo que venceu Satanás. Não são campanhas, não são mandingas, não são olhos santos, qualquer outra coisa que vai vencer Satanás, irmãos. Mas é a obra do próprio Cristo, e ela já foi feita, e a Bíblia diz que ele fez isso para vencer Satanás. Agora, se você não é crente, você possui também o medo da morte.
Só que isso aqui que ele está falando, você que não é crente, não pertence a você. Você ainda está sob o pavor da morte. Quão apavorante é a morte para um descrente? Aquele que vive a vida para que, quando se depara com seus últimos dias, suas últimas horas, últimos minutos, a sua alma se desespera, se angustia. E aquilo que ele tentava abafar o tempo todo, agora ele não tem como fugir. Ele está prestes a morrer e vai descobrir o que há depois desse rio, o rio da morte. A morte bate à sua porta e o medo toma conta do seu coração. Ele procura então, o descrente, se agarrar em alguma coisa que possa protegê-lo da morte, mas ele não encontra nada. Ele procura se agarrar às suas obras, mas ele tem certeza e ciência que as suas obras são corrompidas pelo seu mau coração. Ele procura se agarrar à sua razão. Não, Deus não existe. Eu creio, minha razão diz que Deus não existe, eu não vou enfrentar nada. Mas ainda assim, ele se apavora, angustiado. Ele diz: eu não quero morrer, mas tudo dentro dele é vazio e escuridão. Ele não sabe o que lhe aguarda. Quando o ímpio morre, muitas pessoas falam assim nas redes sociais, né? Que Deus o tenha, que Deus conforte, ele está com Deus agora. Não é isso que a Escritura diz, irmãos. Quando o ímpio morre, ele vai para aquilo que Cristo nos livrou, o poder da morte. Ele recebe as angústias da morte no processo da morte dele. Mas o crente, quando ele se depara com a morte, ele diz: eu serei coroado, eu estarei junto com o meu Senhor, eu sei para onde estou indo. Na casa do meu pai há muitas moradas, e é para essas moradas então que eu estou indo. Portanto, se você é ímpio, se você não crê em Cristo, o Senhor Jesus Cristo te chama: creia em mim, e eu posso te livrar do pavor da morte. Creia em Cristo. Mas se você é crente, se conforte com isso, crente. No dia da sua morte, no dia da morte, algum ente querido que professa sua fé em Cristo, ele foi livrado do pavor da morte. E nós estaremos com o nosso Senhor. Foi para esse primeiro livramento, então, irmãos, que Cristo fez o que fez, no aspecto eterno. Mas ainda, queridos, caminhando para o fim, ele não só nos socorre do medo da morte, futuramente, mas ele também nos socorre hoje, agora. É isso que o autor dos Hebreus está dizendo, irmãos. Ele diz, é por isso que ele diz assim: Cristo ele não socorre a anjos, mas ele socorre aos descendentes de Abraão. O autor se refere não aos judeus, mas aquilo que a Bíblia fala acerca da descendência de Abraão. Abra por favor comigo, irmãos, Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 7 e 8. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, isto é, não são os judeus necessariamente, ele está falando, mas devem ser considerados como descendência, os filhos da promessa. Agora vai para Gálatas, capítulo 3, versículo 7. Gálatas, capítulo 3, versículo 7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Os que creem em Cristo é que são descendentes de Abraão. Portanto, irmãos, o autor dos Hebreus está dizendo que não é a anjos que ele socorre, mas ele socorre aqueles que creem em Cristo, ao seu povo, aos crentes. Quando entendemos então isso, irmãos, essa lógica da substituição, entendemos o porquê de Cristo fazer o que fez para ser o nosso Redentor. Ele precisou ser igual a nós em tudo, com exceção do pecado, para que pudesse exercer o seu ofício de sumo sacerdote. É o que o autor fala no versículo 17:
Ele fez o que fez para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote. Cristo, irmãos, para ser o nosso intercessor, precisava ser como um homem, como um sumo sacerdote era o nosso igual. Ele precisava ter as duas naturezas para ser o mediador entre as duas naturezas, Deus e homem. Assim, irmãos, Ele não só nos livrou no passado com o efeito eterno do poder da morte, mas continua a nos socorrer em todas as nossas fraquezas. Quando tentado, Ele se compadece de nós, pois sabe que é ser tentado em todas as coisas. Quando afligido, sob angústia, sob provações, Ele sabe que vai nos socorrer, Ele pode nos socorrer, porque Ele passou por todas essas coisas. Nenhum homem, irmãos, nenhum homem passou sobre a face da terra angústias como Cristo passou. As nossas angústias parecem ser grandes aos nossos corações, as nossas provações, as nossas aflições. E nós, de fato, nós não diminuímos isso porque isso, de fato, nos machuca. Mas quando nós nos deparamos, irmãos, com a realidade da aflição, provação e tentação que Cristo passou, irmãos, Cristo foi angustiado, queridos, desde o momento em que Ele se pôs no caminho da cruz. Ele chorou, Ele orou, Ele suou sangue, Ele bebeu toda a ira de Deus. Ele experimentou, irmãos, o abandono do Deus Pai, a eterna Trindade que perfeitamente se deleitava um no outro. Agora Cristo grita: Deus, meu povo, que me abandonaste. Ninguém, irmãos, ninguém em toda a história, e nem virá ninguém, tenha sofrido tantas provações, aflições e tentações como Cristo. Quando nós nos deparamos com isso, irmãos, as nossas aflições e provações são ínfimas. Quando nós nos deparamos com isso, nós cremos e sabemos: Cristo pode me socorrer. Cristo pode me socorrer. O que eu e você podemos fazer quando nós nos deparamos com nossas fraquezas, irmãos? O que eu e você podemos fazer quando nós lutamos com o pecado no nosso coração, que nos machuca? Nós choramos, nós nos angustiamos, porque nós sabemos a verdade, mas nós não conseguimos viver aquilo. O que nós podemos fazer, irmãos? Cristo diz: venha a mim, confie em mim, busque socorro e força em mim. Eu posso te socorrer. Não é em você que você vai encontrar força, é em mim, porque eu passei por tudo isso e não pequei. Eu posso socorrer. Cristo foi feito igual a nossa carne, irmãos, carne de nossa carne, para que nós pudéssemos socorrer a Ele. Ele é o bombeiro que estende a mão para o nosso socorro, que nos tira do amassado pecado. Por isso, crente, não demore, corra a Ele. Precisamos, irmãos, crer nisso firmemente e usufruir dessa bênção. Não sucumbirmos no meio das aflições, não sucumbirmos no meio do pecado. Sucumbir, irmãos, em meio às aflições é como nós passarmos fome quando nós estamos diante de nós uma mesa e um banquete farto. É nós afundarmos na lama e nos afogarmos quando nós já temos uma corda posta à nossa mão. É nós termos o nosso nome na espécie Serasa, quando nós temos uma fortuna na nossa conta. Corra para o teu Senhor, crente, no meio da tua aflição, no meio da tua provação. Use a oração. Quando você perceber que sabe a verdade, mas se angustia porque não consegue viver aquela verdade, corra para Ele. Ele pode te socorrer. Uma das piores sensações, irmãos, que alguém pode ter é precisar de socorro, de ajuda e saber que não terá ninguém para te socorrer. O crente não passa por isso. Nós temos, irmãos, alguém que nos socorre. Jesus Cristo, o nosso irmão, misericordioso e fiel, sumo sacerdote. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, exaltado seja o teu nome. Exaltado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor, ó Deus Filho, passou por essa obra de humilhação. É por isso que assim é chamado, Pai. O Deus que era perfeito e completo, então se humilhou para passar pelo processo de aperfeiçoamento.
para nos dar então essa perfeição que nós não poderíamos ter por nossos próprios braços. Ó Senhor, Deus que é exaltado e santíssimo, então a Tua palavra nos diz que se inclina para nós, que tem um coração terno para nos socorrer. Louvado seja o Senhor por isso, Pai. Senhor, que nós não nos esqueçamos dessa verdade em meio às nossas aflições, Pai. Quando o pecado nos tenta e nos assedia, Senhor. Quando nós nos encontramos fracos, debilitados, Pai. E sabemos que nós não encontraremos força em nós mesmos para obedecer a Tua santa lei. Que olhemos para Ti, Senhor Jesus. Que olhemos para o Teu Filho, ó Deus Pai. Busquemos socorro nele. Nos ajuda, Senhor, a não sucumbirmos no meio das tentações, para que Teu nome seja glorificado no meio da Tua igreja. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.